Hey, sweetheart. Where are you? Study group. Gonna go all night. Oh, one more thing. I want to know about the final you took today. I'm Margot. I'm 15. Student. 911, what's your emergency? I'm calling to report a missing person. Okay, who is this regarding? My daughter. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 294. Eu sou Rafael Arinelli e dá aqui o mouse e deixa que eu faço pra você. Oi, eu sou Nayara Renault e assim, buscando vida inteligente no mundo, na Terra, no Brasil especialmente. Eu sou o Cauê Petito e, mano, vocês lembram quando eu falo que as minhas redes sociais eu mexo pouco? Mano, depois de ver esse filme eu quero mexer muito mais, porque se um dia eu for sequestrado, fudeu, ninguém vai me achar, cara. É verdade, tá aí um bom pretexto. Eu sou o Daniel Cury e olha, você nunca sabe quem é uma pessoa de verdade apenas por meio das redes sociais. É verdade. Nossa. Pode ter isso, então eu não sou ninguém, cara. Ou você é muita coisa, né? Justamente por não estar nisso. Olha aí, que filosofia. Olha aí, que bela... Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 294 para falar sobre um filme. Fazia um tempo que a gente não vinha aqui, né, falar sobre um filme, analisar um filme, e dessa vez a gente resolveu vir aqui falar sobre um filme de um diretor estreante, com um ator que era considerado um ator B em Hollywood, e a gente vai falar sobre um filme praticamente um filme B, né? E esse filme chamou muito a nossa atenção, principalmente por causa de roteiro, enredo e tal, e a gente sentiu a necessidade de vir falar sobre ele. Inclusive, a gente estava tendo uma discussão, né, Dani, de falamos sobre Venom ou falamos sobre Buscando e tal. Daí a gente bateu o martelo e falou assim, quer saber? Vamos falar sobre um filme que a gente acha relevante. Vamos falar sobre Buscando. É isso. É isso. Não vamos nos render ao clamor das massas, porque nem sempre o clamor das massas está certo. Opa, falei demais. Não, mas é isso aí. Puta que pariu, mano. Esse filme fez um puta sucesso, o Venom, mas enfim. É verdade. Também, verdade. E aí, pra bater esse papo, né, a gente trouxe aqui a Nayara, que já participou aqui, né, do Cinemação, já de vários podcasts, já é da casa, e que é dona, fundadora, criadora do canal Nervos, o nervos.com.br. Nay, então eu gostaria que você se apresentasse novamente para nossa audiência e falasse um pouco também sobre o Nervos, né? Afinal de contas, estamos aí em época de mostra de São Paulo e você está trabalhando muito, então fala um pouquinho aí. Nossa, achei muito chique essa apresentação, assim, né? Me dá um status de microempreendedora, assim, mas é como milhares de microempreendedores agora, que é porque ficou desempregado mesmo e teve que se virar. É isso. Mas, assim, o Nervos é o canal, o site que eu escrevo sobre cinema, basicamente, mas também falo um pouco de TV, de música, e às vezes o Cauê dá uma aparecida lá, às vezes tem um outro, mas basicamente sou eu me virando aí nos 30 pra dar conta de tudo, às vezes não dando conta. Você falou de mostra, por exemplo, era pra eu agora
tá escrevendo o post da mostra, mas eu achei que precisava falar do Buscando. É um filme muito interessante e assim, e fazia tempo que eu não dava uma passadinha aqui no podcast de vocês, então tipo... É verdade. Tô aqui. Sensacional, sensacional. E a gente tem aqui também o nosso colunista, autor, né, agora também cineasta, Cauê Petito veio aqui, né, pra dar o ar da sua graça, esquecer de Venom e falar de filme bom, né, Cauê? É isso. Dessa vez eu não vou discordar do Rafa, eu concordo com ele. Então, bom, é isso. Mais uma vez aqui, valeu, gente. Vai ser da hora e o Buscando é um muito mais filme, muito mais relevante também, né? É isso aí, é verdade. A voz de decepcionado do fã de Venom, assim, falando... fazer eu o falei, quê? eu vou ter que concordar com a Rafa, mas eu não vou dizer que eu quero, viu? Só porque o filme é muito... Foda. Queria ter gostado, mano. Mas enfim. Seria esse o podcast sobre Venom se a gente fizesse, né? Queria ter gostado. Acabou o podcast. Exato. Um resumo do podcast dentro do podcast. Olha aí que maravilha. Inception total, né? Isso. Muito bem, vamos falar sobre esse filme super legal que a gente descobriu aí, que vai ficar aí como dica pra você. Lembrando que vamos dar spoiler, vamos falar sobre o filme como um todo. Pra você que não liga pra spoiler, então fica aqui com a gente. É um filme que tem algumas camadas, né? Ele tem algumas viradas dentro dele, então é legal de repente você não escutar o podcast inteiro, pular ele e tal, e escutar outros podcasts que a gente fez aí recentemente que são muito bons também, né? Então fica aqui essa dica, fica o alerta pra você que não viu Buscando, mas já vou adiantar que o filme é muito bom, então vale a pena pra quem quiser se aprofundar um pouco mais nele, escutar o que a gente tem pra falar aqui. Vamos bater um papo sobre Buscando logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. No último podcast a gente falou aqui sobre cinema nacional com uma especialista no assunto. É uma produtora que tá aí fazendo muito filme no Brasil. E o papo foi demais. E dessa vez o papo vai ser praticamente sobre um filme independente americano. Ou seja, nossa pluralidade continua toda, hein, Dani? A gente continua sendo o podcast mais diverso de cinema que existe no mundo. No mundo. Inventei esse título agora, inventei. Pode ser que alguém me contradiza e diga assim, não, é fake news. Pode ser, pode mas ser. Eu acabei de criar aqui e o que a gente cria na internet fica pra sempre, então criei, pronto. É isso aí. Acabou. E se você viu ou não viu, ou quer ver, ou quer dizer alguma coisa sobre o filme Buscando, mande seu e-mail para contato@cinemação.com. Lá você vai poder escrever tudo que você quer e mais um pouco. O e-mail é um espaço onde a gente consegue ter assim textos maiores, com análises maiores e tal. Mas se você às vezes não tá a fim de mandar e-mail, você tá querendo só mandar um comentário mais rápido e tal, você também pode fazer isso no cinemação.com, no nosso site, e você indo aqui no post deste podcast, você vai poder escrever seu comentário, deixar ele lá e mandar aqui pra gente. A gente vai ser notificado e vamos ler seu comentário aqui no podcast do Cinemação. Além disso, tem todas as nossas redes sociais, onde você também pode deixar comentário. A gente já leu comentário aqui que veio de Facebook, de Twitter, de SoundCloud, de Instagram, de tudo que você pode imaginar. Então o importante é você estar assim, conectado com o Cinemação, como a gente viu aí no filme do Buscando, que é tudo uma rede de conexões. Então vai lá, acessa cinemação.com e esteja sempre conectado com a gente em todas as redes sociais. E você também pode contribuir com o Cinemação todo mês com um valor a partir de R$1. Fica tranquilo que o seu pai não vai rastrear depois, ninguém vai ficar caçando, nenhum investigador vai ficar caçando o que você fez com o seu dinheiro, porque o dinheiro é seu e você tem liberdade de fazer o
que você quiser com o seu dinheiro. E para você fazer isso, você pode entrar no cinemação.com/contribua ou clicar no botãozinho Contribua no Cinemação. Escolha uma das plataformas que você quiser, que for melhor para você, e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. Com isso a gente vai poder melhorar o nosso serviço, melhorar o nosso trabalho, fazer com que o seu podcast, o podcast que você ouve e o conteúdo que você absorve com a gente seja ainda melhor. Então valorize quem produz conteúdo para você e contribua com o Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, a gente tem aqui um comentário que foi enviado através do Facebook, um comentário muito legal, e foi enviado pro podcast 292, quando a gente falou sobre um update na política. Olha aí, a gente saiu um pouquinho da área do cinema, fomos lá meter o bedelho na política e voltamos aqui para conversar sobre cinema. E aí a Aline Coelho mandou o seguinte comentário: obrigada pelo alento nesses dias de desesperança. O programa foi ótimo. A Beatriz é incrível e me abriu um novo horizonte de perspectivas. Me fez ver uma luz no fim do túnel. Olha aí, que legal a gente receber esse tipo de comentário, porque afinal de contas, no momento de tanta polarização, de tanto discurso de ódio, de tanta briga e tal, é legal a gente saber que de alguma forma a gente levou um pouquinho de esperança para as pessoas, e aí a gente consegue ter uma visão mais ampla da situação e não se desespera tanto, né? Eu tenho um comentário aqui do Giovanni Luz, também sempre comenta, várias vezes ele comentou aqui, né? Ele comentou inclusive lá no SoundCloud, que é um lugar onde você também pode comentar. Então se você gosta de ouvir o podcast no SoundCloud, lá na plataforma do SoundCloud, você pode comentar por lá também. Ele comentou no último podcast 293 sobre a produtora que sabe vender, né? Que foi a entrevista que a gente fez com a Maíra Lucas, né? E ele comentou o seguinte: que papo gostoso de ouvir, deu até vontade de estar nessa roda. Ouvir a experiência da Maíra foi muito construtivo e inspirador. Ela mandou a real sobre o cinema brasileiro, o trazendo para o ambiente de negócios. Esse cinema me deu um novo gás para novos projetos. Aguardem, risos. Obrigado, Giovanni Luz, Relações Públicas, Belém, Pará. Ele até deu... Acho que tem lá, né? Pô, a ficha completa. Não, foi ele que escreveu mesmo. Foi ele que escreveu, deu a ficha completa. O Giovanni, é muito bom isso também, né? A gente poder fazer um podcast que dá um gás nas pessoas, para que as pessoas tirem projetos do papel, façam acontecer o que elas têm vontade de fazer acontecer. E eu acho que acima de tudo é isso. Acho que esses dois comentários se conversam de uma certa maneira, né? Sim. Ver uma luz no fim do túnel, continuar, seguir adiante, apesar de tempos de desesperança ou de tantos problemas, e tirar projeto do papel. Dá um jeito. Talvez seja difícil, mas dá um jeito, porque dá certo, e no fim das contas o que a gente não pode é parar. Vamos seguir em frente, seguir adiante. Então, boa sorte aí pro Giovanni e tudo de bom pra Aline também, né? E Dani, vou te falar uma coisa, modéstia à parte, a gente faz um trabalho que é difícil a gente ver, que é a gente traz profissionais do cinema aqui pra contar sua experiência real, na carne ali, a galera que tá no mercado mesmo fazendo filme, entendeu? Então, eu acho isso uma experiência muito rica. Eu já tive vários feedbacks legais, assim, da galera que estuda cinema mesmo, que fala sobre esse trabalho que a gente faz. Então, por isso que é importante também todo esse incentivo da galera escutar, deixar comentário e tal, porque o podcast ele não pode parar só quando a gente escuta. E, Dani, tem uma coisa que a gente não falou aqui, mas eu quero acabar essa parte do Repercussão com esse anúncio, que é um anúncio sensacional, incrível, que a gente precisava fazer e a gente esqueceu de fazer. Agora eu vou fazer, Dani. Se prepara. Eita, não sei qual anúncio. É bombástico. Estamos no Spotify, meu amigo. É isso mesmo. Verdade. A gente anunciou nas redes sociais, não anunciou no próprio podcast. Pois é, olha que vergonha, né? Que vergonha. Pois é, você aí que tinha uma desculpa já pronta, já montada, falando assim: eu não posso escutar o Cinemação porque eu tenho só o Spotify e o Cinemação não está no Spotify, e eu não vou baixar aplicativo de SoundCloud, eu não vou baixar um tocador de podcast aqui, eu não vou fazer nada disso. E agora? Agora acabou a sua desculpa. Entra lá no Spotify, digita lá Cinemação, coloca lá Cinemação, coloca o parêntesezinho, coloca o cedilho, o tio, escreve direitinho. Escreveu, você vai encontrar a gente no Spotify. Todos os episódios do podcast do Cinemação estão no Spotify. Você vai poder escutar todos, inclusive o Spotify, como quando você dá play em um,
ele já, quando acaba, ele já vai pro próximo, entendeu? Então dá pra maratonar podcasts do Cinemação o quanto você quiser. E aí depois você vem aqui no nosso site e deixa seu comentário sobre aquele episódio que você mais gostou. Cara, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Estamos no Spotify, foi uma conquista. Afinal de contas, são o que, Dani? 7 anos fazendo essa bodega aqui, é isso? Sim, e o Spotify é sensacional, sabe por quê? Porque se você tem aquele primo que não ouve podcast, fica assim, mas que não dá, tem que baixar aplicativo, não sei. Quando você estiver lá na casa dele e fala assim, deixa eu ver que música que você tá ouvindo, você entra lá, procura o podcast e coloca pra seguir, entendeu? E fala assim, pronto, agora você pode ouvir esse podcast, entendeu? É uma ótima forma de fazer pessoas que não ouvem começarem a ouvir, então a gente conta muito com todo mundo que é ouvinte já do Cinemação, pra poder levar pra mais pessoas, fazer a sua tia ouvir o podcast, fazer, sei lá, aquele seu primo que não tem celular ouvir podcast, sei lá, esse povo. Então você bota eles lá pra ouvir e eles vão ouvir, você vai ver. É isso aí, chega de desculpa, vai lá no Spotify e assine o canal do Cinemação. I'm the detective assigned to your daughter's case. I need to know how everything unfolded. Understood. I think we're gonna go late, like, all night. 1. After a study session, Margot didn't return home. Margot Kim, school has her marked as absent today. 2. She didn't attend school on Friday. My daughter is in a lesson with you right now? Margot canceled her classes 6 months ago. And 3. She's been transferring funds for the last 6 months. Chegava aos cinemas no dia 20 de setembro de 2018 o primeiro longa-metragem do diretor Anish Chaganty, o cara que foi o criador aí do filme Buscando, o filme que tem aí, né, como ator principal o nosso querido John Chu, que é um cara que é praticamente um ator B, sempre esteve presente em comédias, uns outros filmes assim, mas sempre como um ator coadjuvante e tal, então nunca teve assim muita relevância no cenário hollywoodiano. E dessa vez ele chega aí estrelando esse primeiro longa do Anish, e é muito interessante porque daí, procurando dados sobre o filme, eu já tive algumas dificuldades para encontrar principalmente o valor do filme, né? Quanto foi gasto com o filme. Até porque o filme assim foi feito de uma maneira muito rápida, ele parece que foi filmado aí em 13 dias mais ou menos, e a parte de edição dele foi a parte que demorou mesmo. A edição demorou cerca de 2 anos para ser concluída e tal. Então isso já é uma amostra de que o filme não deve ter tido um budget alto, e que também outro indicativo de que o budget dele não deve ter sido muito alto foi que depois da primeira exibição dele, a Sony acabou comprando os direitos de distribuição por $5 milhões. Isso significa que o filme não deve ter sido muito caro, afinal de contas $5 milhões para a Sony é praticamente dinheiro de feira para eles, né? Um dia na feira, então é um valor baixo, né, para um filme desse Aliás, tipo. você falou do John Cho, na verdade ele é um ótimo ator com escolhas interessantes na carreira dele e tal, ele enfim, tem várias iniciativas legais, e ele justamente, acho que uma das questões desse filme e que ele traz é a representatividade asiática, né, que ele tem, porque, por exemplo, o John Cho tá no Star Trek, né, nos mais recentes, que é uma série conhecida por ter representatividade, diversidade de etnias e tal. E eu acho que ele não tem, né, não é tão famoso ou tão reconhecido justamente por isso, porque infelizmente o cinema não dá uma representatividade boa para os asiáticos, ele só tem aqueles papéis muito estereotipados, né? É verdade. Sim, ele fez bastante comédia, né? Ele faz muita comédia e assim, não fiz uma análise profunda, mas imagino, eu até onde eu sei, o John Cho não é o cara que se permitiu ser zoado, que nem alguns asiáticos acabam, não que seja problema ele se permitir, né, mas que é onde está o preconceito, né, se criam-se estereótipos de asiáticos, eles só são representados daquele jeito, né.
Sim, o que é uma pena. Eu não cheguei a ver, mas ele chegou a fazer o ano passado o Columbus, acho que do Kogonada, e falaram muito bem da atuação dele. E disso, de estereótipo, é curioso como o filme veio mais ou menos numa época que fez muito sucesso e surpreendeu demais na bilheteria lá nos Estados Unidos, o Podre de Rico, né? Uhum. Sim, que tá sim. chegando, inclusive, né, o filme. É, verdade. Agora, interessante também é que o Anish, né, que é esse diretor que faz sua estreia, já tinha feito alguns curtas e tal, ele foi um achado, né, das produtoras, porque o filme foi feito por 3 produtoras relativamente pequenas de Hollywood, mas o filme já faturou ao redor do mundo 65 milhões de dólares. É um filme de extremo sucesso, porque teve justamente pouca verba de captação, foi um filme captado rápido, né? Afinal de contas, só 13 dias para captação e um valor maior gasto justamente na parte de edição. Agora, um filme desse tipo, com esse tipo de budget, com esse tipo de trabalho, já ter faturado 65 milhões de dólares é incrível. E o Anish é um diretor interessante da gente olhar, porque a história dele se confunde um pouco também com a história de rede social, de tecnologia e tal. Afinal de contas, ele era um cara que ele chegou a ser convidado, né, a participar lá do Google Five, que era um grupo do Google, né, que tinha 5 jovens criativos lá dentro que ajudavam a divulgar a marca Google ao redor do mundo e tal, a partir lá de Nova York, né. Então, assim, o Anish sempre esteve muito envolvido com essa parte de tecnologia, rede social e tal. Também não à toa ele consegue emplacar num filme desse que, tipo, vai trabalhar bastante essa parte de rede social, da nossa interação com a tecnologia. Então isso é muito interessante também da gente ver. E aí eu já queria que o Dani trouxesse aqui pra gente justamente quem mais que compõe, né, esse quadro técnico, porque tem pessoas aí que é um elenco reduzido, mas interessante, né, Dani? Sim, enfim, um elenco bem bacana, não tão conhecido, e a própria equipe, né, bastante, assim, bem da turminha do Anish, que acaba não sendo ainda, né, tão conhecida aí no meio. Então, no roteiro, por exemplo, além do próprio Anish Chaganty, que elaborou o roteiro, a gente tem o nome do Sev Ohanian, que foi o produtor do filme e tem na carreira dele trabalhos mais como produtor de filmes, né? Ele fez um dos filmes que ele fez foi o Fruitvale Station, né? Como produtor. Uhum. A trilha sonora desse filme é do Thorin Borrowdale, que também não tem nenhum outro trabalho, né, muito, muito famoso, muito conhecido. A fotografia do filme é do Nicholas Johnson, do Will Merrick e do Juan Sebastián Barón. E o Nicholas D. Johnson e o Will Merrick também são os montadores, né? Até porque, como a gente sabe que é um filme que foi muito feito lá na edição, né? Muita coisa foi feita lá justamente porque é onde se edita tudo que tá na tela de um computador, né? Onde eles provavelmente tiveram esse trabalho. E esses dois caras, o Nicholas e o Will, eles são da turma do Anish, né? Eles fizeram os curtas que o diretor dirigiu antes, né? Porque o Anish tá estreando em longas, né? Uma ótima estreia, inclusive, né? E ele levou, então, essa equipe com ele, esses caras que já trabalharam com ele nos curtas. E no elenco, além do John Cho, a gente tem a Michelle La, Sarah Son, que faz a mãe da menina, né? A Michelle faz a Margot, né? Que é a menina que some. O Joseph Lee, que faz o irmão do John Cho. E a Deborah Messing, que é a nossa investigadora, né? A pessoa que foi investigar lá, conversa com ele por Skype. Gostei de investigadores que conversam por Skype. Não sei se todos conversariam, mas tudo bem. Não, é por FaceTime, Dani. FaceTime, é verdade. FaceTime. É isso aí. Verdade. E no Brasil seria WhatsApp, né? WhatsApp, Ou Telegram, né? Ou Telegram. Não, aqui no Brasil é WhatsApp. No Brasil seria WhatsApp. É isso aí. E aí, pra você ficar dentro da história, pra você que não viu o filme, ou pra você que, né, tem dúvidas, não sabe direito sobre o que o filme passa, vou passar uma sinopse bem rápida aqui. O filme conta a história de uma jovem de 16 anos que acaba desaparecendo, e o pai dela, que é o David Kim, que é vivido pelo John Chu, pede ajuda para as autoridades locais para procurar sua filha. Só que como ele fica muito aflito, que não encontra ela e tal, ele resolve invadir o computador dela, da filha, e procurar por pistas lá e tal, alguma coisa que ajude a levar ao paradeiro
dessa menina que acabou sumindo. O filme, ele tem uma premissa bem simples, assim, no sentido de ser um thriller e tal, mas o grande charme desse filme é justamente o seu formato, né? Porque ele se passa basicamente na tela do computador. Sim, assim, não é algo novo, tanto que nos créditos tem o Timur Bekmambetov, que é o cineasta russo, fez o Procurado que ele fez, se não me engano. Isso, Procurado. E aí ele tinha produzido A Amizade Desfeita, né? Que é um filme, digamos, que também utiliza a estrutura de usar a tela como uma simulação, né, da tela de um computador para fazer um terror. Tem um potencial, mas não é muito efetivo. Quando eu assisti, eu achei que o potencial dele não foi aproveitado 100%, mas quem assistiu depois no computador disse que gostou, então pode ser que ele tenha gerado esse efeito. O Buscando, eu acho que a grande chave dele é que ele funcionaria muito bem se não tivesse a estrutura, né, toda essa narrativa de web 2.0, 3.0. Com ele, o que seria um suspense bom, regular, assim, fica muito melhor porque fala muito, assim, dessa era da gente ter tanto acesso à comunicação, mas não conseguir se comunicar bem com os outros, assim, no caso ali da relação entre pai e filha. Exatamente, eu acho que esse é a grande questão, assim, do filme. Eu acho até que existe uma coisa interessante nele, que é o começo dele, ele embarca um pouco, até na hora, assim, assistindo, me remeteu muito ao Up, sabe? Aquele começo de filme, assim. Totalmente. Que, tipo, quer mostrar já toda a história, todo o background daquela família, e aí ele passa rapidamente por tudo que tá acontecendo pra você saber exatamente onde que você tá entrando, e em seguida ele já embarca direto na história. Então, assim, é um momento, 5, 10 minutos de filme, justamente para te ajudar a entender o ambiente. Isso é importante porque se a gente não tivesse esse background, provavelmente a gente sentiria um pouco mais de dificuldade de se conectar, né, com essa família, porque o grande lance deles é justamente a morte da mãe, né, da esposa lá do David, e a mãe da Margot, que acaba falecendo e tal, e isso é um entrave ali na relação entre pai e filha. E aí você tem esse gancho, né, que vai justamente trazer logo nos 10 primeiros minutos do filme, que acaba se carregando ao longo de todo o filme, né? Ele tem esse pano de fundo que ajuda a gente a ir se aprofundando cada vez mais na relação deles e tal. Então eu achei bem interessante, apesar de que no começo eu fiquei um pouquinho confuso, assim, de quem era quem, que tava clicando, onde que tava indo, apesar deles deixarem muito claro de, tô entrando no perfil da Pen, tô entrando no perfil da Margot, tô entrando no perfil do David, sabe? Ficava um pouco confuso ali e tal, mas assim, dá pra você entender, não é uma coisa que incomoda ao ponto de você falar, porra, puta troço confuso. Mas eu acho duas coisas muito interessantes. Primeiro que daí o filme já se estabelece, o ponto de vista narrativo não é só de um personagem, né? Ou seja, você não vai ver só coisas que vão aparecer na tela do computador do Kim, da não sei quem, não, são telas de computador. Pode ser a dele, pode ser da mãe, pode ser de todo mundo. Então isso já estabelece o que a gente vai ver mais pra frente, porque mais pra frente a gente vai ver coisas que na verdade outras pessoas estão vendo, né? Na verdade, assim, o princípio é coisas em uma tela que podem ser vistas numa tela de um computador, tablet, etc. Mas não é uma coisa, não se limita a um tablet, um computador, um celular, uma coisa só. São vários aparelhos, né? E outra coisa que eu acho legal também é que a forma como ele conta esse início estilo Up, né, que vocês falaram, também remete todo aos primórdios da internet, né, no sentido de, tipo, o YouTube no início, né, o design das coisas no começo, tudo muito como era mesmo há um tempo atrás, e já também estabelece o perfil da família, né? É uma família muito, muito tecnológica, ou seja, é uma família que posta coisa nas redes sociais, posta vídeo no YouTube, divide coisa entre si por meio do computador, todo mundo publica muita coisa, muita foto, muito vídeo. Isso é muito legal, porque realmente seria uma história que não seria possível de contar desse jeito com uma família de pessoas que moram na roça, porque daí elas não vão filmar nada. Então, eu acho que faz sentido porque ela estabelece bem tudo isso, né? Todos esses cenários, os personagens, e ainda já
deixa, logo de início, ele já fala, ó, são várias telas que você vai ver, não é só de uma pessoa, entendeu? Assim, de qualquer forma, você tem majoritariamente a tela do David, né? O que migra um pouco é tipo, muda assim, do computador dele pro notebook da filha, por exemplo, que ela esquece lá e tal. Mas assim, mas você mais pra frente vai ter a câmera de segurança, sabe, da delegacia lá no final, né? Então, mas essa câmera de segurança é tudo mandado, tipo, a detetive Vicky lá manda pra ele por e-mail, ele clica lá e abre no computador dele, entendeu? Não é que vai mostrar as câmeras de segurança, tanto que ela tá fazendo um conference com ele, entendeu? Sim, mas no final tem cenas que não teria, assim, pode até ser que você fale, não, ele recebeu essas imagens no computador dele, mas a questão é justamente assim, são imagens que foram filmadas, né, dentro da polícia e tal, então e aquelas dos vídeos no YouTube, sabe, assim, muitas delas, não necessariamente ele tá assistindo, a gente só tá acompanhando o que tá todo mundo vendo, entendeu? Mas realmente, majoritariamente é ele mesmo. É que tem momentos que você pega, assim, que tipo, tem, por exemplo, notícia no jornal, né, o que tá saindo lá na TV e tal, esse tipo de coisa, eles passam pra gente como se fosse quase que o traveling, sabe? Hoje em dia, assim, você está assistindo o filme, daqui a pouco aparece um traveling lá, tipo, de uma cidade, um negócio assim, é tipo isso. Só que eles querem dar um panorama maior, né? Então, você tá vendo, tipo, o que tá passando na TV e tal, e eu acho todas essas transições muito, muito, muito bem feitas, porque, por exemplo, a cena onde ele vai agredir aquele garoto, começa a mostrar aquilo lá, as pessoas, tipo, nossa, sabe, toma uma proporção maior, só que quando acaba esse noticiário, você percebe nitidamente que você já tá na tela dele, porque ele está falando com a detetive tá dando uma cagada nele porque ele agrediu o garoto, e ele tá com a tela do vídeo, assim, dele agredindo o garoto do lado. Então você percebe que, tipo, ele tava assistindo aquilo, ele tava remoendo aquilo e foi falar com ela. Então, assim, uma das coisas que eu gostei muito, além de toda a parte de edição do filme, foi esses momentos de silêncio que o filme trabalha, porque são momentos de transição, são momentos de pensamento que você não precisa fazer nada, você só precisa mostrar tipo um mouse passeando pela tela, você vai entendendo o raciocínio da pessoa que tá conduzindo aquele mouse só pelo movimento que ele tá fazendo, isso é sensacional. We'll handle the ground investigation, but as a parent, you can help us with who your daughter talks to. Is that something you can do? Yes. Do you mind answering some questions for me to help? Did see her eat lunch alone. On Thursday? Every day. You don't think he's involved with anything serious? I know my daughter. We're not really that close. She has friends, right? Kind of. Why did you invite her to study group? I'm trying to get into Berkeley next year. Sobre os diferentes pontos de vista, né, como a narrativa trata isso. Sim, eu acho que realmente é como se alguém tivesse montado, em alguns momentos, ou um terceiro que montou essa narrativa, assim, não sei. Eu ia ver aquele podcast de indicação sobre found footage, né, gênero também que eu acho bem interessante, justamente por acompanhar a evolução dele. E aí o Timur Benkamentov lá, o diretor lá, ele chama esse subgênero de screen life, né. E aí a forma como esse filme é montado me lembrou muito um filme found footage chamado Poder Sem Limites, que é realmente isso, são câmeras de segurança, qualquer tela que tenha captado alguma coisa envolvendo aqueles personagens é replicada pra gente, assim. Tipo, é muito interessante isso. E me lembrou um filme também, muito interessante também, que não sei se geral viu aqui, mas é Nerve, um jogo sem regras. Sim, eu vi. A introdução de ambos os filmes, do Buscando e do Nerve, são praticamente idênticas, assim, é o desktop de algum personagem. Sim. E é apresentado tipo, em questão de minutos, assim, a gente já tem uma noção, basicamente, de quem aquela pessoa é. No Nerve, eles ainda tem uma coisa bem inteligente, que eles adicionam uma playlist de música lá, que é a playlist que a personagem tá ouvindo no computador. Então, aquela é tipo uma música que serve de trilha sonora pra cena, porque a gente tá vendo na tela, mas é o que o personagem tá ouvindo também. E isso que eu ia comentar rapidão aqui, que você falou do silêncio, né, Rafa? No começo, eu fiquei um pouco incomodado pela trilha sonora que embalava as imagens do desktop
pontuando as cenas mais tristes e tudo mais, assim. Depois, quando a trilha sonora fica alguma coisa mais eletrônica, assim, mais até suja, assim, me lembrava um pouco a rede social, em momentos, assim, eu acho que fica mais eficaz. Mas só isso do silêncio, cara, eu acho que é muito eficaz, porque às vezes a gente tem a sensação de que, tipo, no começo, principalmente eu, não sei vocês, eu tive a impressão, um desconforto apenas de estar vendo o personagem mexer no e-mail ou mexer no próprio desktop, como se a gente estivesse observando alguma coisa que realmente não é nossa, sabe? Como se a gente estivesse entrando na vida pessoal daquele personagem. Quando tá em silêncio, eu acho que é muito eficaz isso, assim. Cara, você sabe que ao mesmo tempo que dá essa sensação de invasão na vida dele, eu acho que também ele aproxima, sabe? Porque sim. É o cotidiano, né? É o nosso cotidiano. Então, assim, ver o cara abrindo o e-mail, o cara clicando. Eu achei muito boa a cena do esqueci a minha senha, sabe? Daí, então manda pra um outro e-mail. Daí o cara acessa o e-mail e não sabe, aí esqueci a senha de novo. E aí, tipo, mostrar ele indo, sabe, no e-mail velho, do Yahoo, de sei lá onde. Sim. Era o e-mail da mulher dele que tinha morrido, né? Tipo, e daí ele lembrou da senha dela e tal. Então, mas tipo, isso é muito legal, porque assim, é uma coisa da nossa rotina, do cotidiano, entendeu? Você perdeu a senha, esqueceu a senha, quantas vezes, né, que vai lá, coloca, esqueci a senha e tal. Então, eu acho que ao mesmo tempo que ele dá, no começo, esse desconforto de, puta, eu tô, sabe, tipo, olhando a tela do cara, tô vendo o que o cara tá fazendo, sei lá o quê. Ao mesmo tempo ele traz essa familiaridade. Eu me peguei várias vezes no filme pensando assim, puta, vai no Google e pesquisa sei lá o quê, sabe? Tipo, vai lá e clica não sei onde. Tipo, querendo ajudar no negócio, porque eu tava angustiado, querendo ajudar na investigação, sabe? E aí você via a linha de raciocínio dele e tal. E aí outra coisa que eu achei muito boa na parte da edição também, é que você tem a tela do computador, é basicamente desktop que ele tá mexendo, né? Às vezes oscila, mostra um Windows, que provavelmente ele abriu um computador velho, depois ele vai para um Mac, ele vai mexendo, né? Em vários tipos de computador a gente vai acompanhando tudo isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de, às vezes, ele tá assistindo alguma coisa e discretamente na edição, a câmera, ela vai, tipo, chegando mais perto de uma cena específica, sabe? Meio que ignora tudo ao redor e aí vai chegando perto daquela cena para dar enfoque naquela cena, para trazer o discurso daquela cena pro centro da discussão naquele momento. E aí depois que ela passa a mensagem, ela volta para um plano um pouco mais aberto, que daí mostra o rosto dele ali, né, no FaceTime do lado, qualquer coisa desse tipo. Então, eu achei isso muito primoroso, sabe, esses detalhes, a lista de telefone, sabe, todos os nomes lá, você vê quantos nomes tem, quantas vezes ele ligou pro irmão, quantas vezes ele ligou pra ela. Então, sabe, são muitos detalhes, assim, que é muito interessante essa montagem do filme, como ele consegue te fazer navegar pela tela de uma forma que vai te levando às emoções, sabe? Uma coisa a frisar é que nessa montagem, nessa edição desse grafismo, o trabalho da distribuidora também de traduzir tudo isso pro português, e que é muita coisa, todos os detalhes de guia aberta, etc, e que estão traduzidos pro português, assim, é muito legal, interessante. Putz, eu assisti ele em inglês, então, tipo, caramba, muito bom saber disso, assim, é tudo traduzido. Isso foi o mais incrível, assim, é tudo, né, as conversas, né, em cima, a guia, tudo, né, eu achei bem legal mesmo, assim, bem... O Amizade Desfeita tinha também, mas é que eu acho que no Buscando é mais impressionante, porque tem mais informação, parece, assim. Então, tem um trabalho ainda mais detalhado, assim. E eu já ia trazer o Amizade Desfeita de novo, que é exatamente isso que a Ana estava falando. É um filme muito interessante, assim, justamente a forma que ele é contado, mas isso que é legal, você presenciar o desenrolar dessa linguagem aí, que o pessoal meio que tá aprendendo a mesclar com uma... Porque isso que eu falei é meio que uma via de uma faca de dois gumes, não sei. Ao mesmo tempo, essa trilha sonora, isso mesmo que o Rafa falou, do zoom que é dado em elementos mais importantes da tela. Então, ele não usa a linguagem como mero artifício, ela realmente faz parte da narrativa e ajuda a mover a história, né? E isso é algo que não tem, por exemplo,
no Unfriended, né? No Amizade Desfeita, sei lá. Mas enfim. Sim, e tem uma coisa muito legal que assim, ele faz isso, mas ele também não exagera, né? Então tem momentos em que ele dá tempo pra você olhar pra tela toda, principalmente na hora que ele tá investigando, tipo, aquelas fotos do lago, sabe? A edição, ela dá pro espectador aquele tempo de falar assim, pera lá, deixa eu fazer o meu trabalho de procurar o detalhe, entendeu? E aí você consegue ter esse tempo até que ele vai lá e mostra a descoberta do personagem, e aí foca nos detalhes, que ele descobre, né, o lugar do lago e depois as coisas da filha e tal. E até, acho que, sei lá, até a questão da personagem que depois, né, vai ser o ponto de virada, né, lá no final, que é a menina que conversava com a filha dele naquela rede social lá de... O que era aquilo? Tipo um Tumblr meio, sei lá, nem sei que rede social que é aquela. Que ela fazia os vídeos, as lives e tinha, né, as pessoas interagindo. Então aquela menina que é tipo uma menina toda bonitinha tal, que eu nem me toquei que era uma imagem muito de modelo né? Modelo de banco de dados, de imagem, assim. E aí, assim, é muito sutil, né? Tipo, mostra, aparentemente, você vê assim, é alguém que tá aqui e interagiu com ela. Aí, de repente, vira uma pessoa que interage mais. Fala, opa, pera lá, ela sabe de coisa. E aí, aí que tem toda a virada de depois descobrir que era um fake, né? Era alguém fingindo ser aquela menina, né? Até mesmo porque isso que você falou mesmo também, de novo, Dani, o lance... Num thriller normal, a gente também estaria tentando resolver junto com, sei lá, algum detetive, esses pontos da trama. Então, por que não nesse também, sabe? E isso que é até mais... Não vou dizer divertido, mas é até mais interessante. É quase que... A gente chega até a ter uma impressão de interatividade nossa, né? Sim, é isso aí, tipo, apareceu essa imagem dessa mina aí, que de início a gente já fica com dúvidas e fala, como é que ela sabe disso? E aí, logo depois, o diretor... Ele também escreveu o filme, né? Ele já tira isso do caminho. Não, isso daí então não é uma pista concreta. Então a gente a gente meio que ignora isso. Só que ainda tá presente lá aquela estranheza, né? Então, sei lá, isso é foda. Eu achei bem legal mesmo, bem legal. E a questão do... Assim, além da questão do, tipo, tudo, né, o cara faz... É como se ele, tipo... realmente, hoje em dia é possível, em muitos casos, fazer uma investigação sem sair de casa, né? É possível fazer né, muita coisa só da tela. Sei lá, eu acho interessante como que ele consegue fazer essa coisa do tipo assim, mesmo quando ele sai, a gente fica no computador, né? Mesmo quando ele tá fazendo algo fora, a gente já tá tentando adivinhar e pensando junto com esse tempo que ele deixa lá, né? A gente esperando aquela tela parada, o nervosismo que dá quando ele tá dormindo e tá tocando e é a filha dele e tal, né? Eu acho que sei lá, isso tudo pra mim me fez pensar também nas questões mais sociais que o filme dá, né? Do tipo, o quanto a gente acha que conhece a pessoa e na verdade não conhece, o quanto você acha que tá por dentro de tudo e na verdade tem uma rede social que ninguém mais usa, que só a sua filha usa, e daí a menina tá lá e ela não tá bem, né? E aí, ao mesmo tempo em que tudo é na tela e você se mantém mais contato com a pessoa o dia inteiro, você também tem a ilusão de que ela tá bem, porque ela manda lá assim, não, tá tudo bem, pai, tá tudo aqui, isso aqui, maravilhoso. E na verdade, né, tipo, não tava... E aí você começa a se questionar, que é um negócio que hoje em dia se discute muito, né? Tipo, o quanto os pais sabem o que os filhos fazem no computador, o quanto os pais sabem o que os filhos sentem ou não, porque eles estão sempre interagindo com a tela e perdendo essa proximidade realmente, né, de conversa mais olho no olho, né? O que eu acho interessante da que você estava falando é que, assim, sobre a parte da investigação, eu acho o roteiro brilhante no sentido de deixar sempre aquelas migalhas de pão, sabe? Ao longo do filme inteiro. Então, ele volta, né, pra te mostrar alguma coisa que, tipo, ele já tinha mostrado lá atrás e que você também não percebeu, porque você tá acompanhando o raciocínio do pai, a própria foto, né, da detetive com o cara lá que acaba se matando, né, entre aspas, mas, tipo, é uma coisa que ele já tinha visto lá no começo, quando ele quando ela liga pra ele e fala, sou detetive tal, que ele faz a primeira busca com ela, você já vê tudo ali. Então, assim, eu acho isso dá, primeiro, velocidade, né, pra história, então ajuda a gente a entender mais a angústia dele e tal. E aí, o outro fato que você tava falando sobre a questão social, eu acho que o filme ele é feliz, assim, em pegar uma situação de estresse limite, que é perda de um parente muito próximo, no caso deles, a mãe,
isso causa um estresse na relação entre pai e filho, e aí você tem ali um problema nítido de comunicação entre eles, um problema assim de como lidar com essa situação. E aí é óbvio que acaba sendo uma analogia, né, para situações menores do nosso cotidiano e tal, mas o que eu acho mais interessante é isso, é como eles conseguem, através de uma situação limite, mostrar justamente esses buracos de comunicação que a gente deixa no nosso dia a dia com as outras pessoas, né? Porque assim, a gente acaba não contando como que a gente realmente tá. As redes sociais acabam sendo um lugar puramente de felicidade plena e, né, e lugar onde você só compartilha grandes conquistas e tal. Perde-se muito do senso humano mesmo, de você olhar no olho da pessoa, de você entender a linguagem corporal dela para saber se ela tá feliz, se não tá. Tanto que tem um momento que eu acho muito emblemático do filme, e ele é muito sutil, que é quando ele descobre lá os vídeos dela, né, naquela rede social que ela usa e tal, e aí ele vê aquele vídeo que ele se vê entrando no quarto, chamando ela pra assistir o The Voice, não sei o que. Quando ele sai, você vê ela com assim, um semi-sorriso, que foi o que ela tinha feito pra ele. Em seguida ela murcha o sorriso, sabe? Ela volta pra depressão dela, ela volta pra tristeza dela. E ele volta nessa cena várias vezes, assim, tipo, sabe, meio que percebendo que ela tava afundada numa tristeza e que ela não sabia lidar com aquilo. E é uma cena tão sutil que não tem diálogo, que não tem absolutamente nada, e você só vê a atitude dele de assistir o filme e voltar pra cena, e voltar pra cena, e voltar pra cena, tipo, só pra olhar esse sorriso dela se desfazendo e sendo tomada de novo por essa tristeza. Então, o filme ele tem assim, em vários momentos, né, até juntando com o que eu falei da migalha de pão na parte da investigação, ele tem essa migalha de pão pra várias situações. Essa situação do irmão, da detetive, a relação dele com a filha, a própria parte dele, né, ele investigando, a linha de raciocínio dele. Então assim, o filme ele consegue deixar vários pontos assim que você, conforme a história vai se construindo, você vai entendendo porque já foi mostrado, você já entende a linha de raciocínio dele, e aí tudo isso te conecta com o filme, além de ter uma temática muito atual, né? É muito legal também pensar assim que essas coisas que ele vai descobrindo, que tem tanto função narrativa de ter vários pontos de virada, né? Tipo, meu Deus, o irmão dele tava fazendo isso, que horror. E aí ele vai lá e pega outras câmeras pra filmar uma possível confissão e tal. Ao mesmo tempo em que isso representa a facilidade que a internet dá e o excesso de informação que ela dá, ele também representa a noia que a gente fica. Porque querendo ou não, não só numa investigação, mas no dia a dia, se a gente parar pra pensar, é muito isso. A internet, esse excesso de informação possibilita muita coisa boa e muita comunicação, mas também faz com que a gente fique mais nervoso, mais ansioso, tire conclusões precipitadas o tempo inteiro e tal. Pré-julgamentos, né? Pré-julgamento de tudo que a gente vê. Então o que acontece? Você vê a conversa que ele descobriu lá, né, da filha com o irmão dele, vê a forma como foi, vê uma indireta que ele deu lá atrás, que ele caçou. Ele fala, eu também fiquei na hora, falei, mano, que horror, esse cara tá, tipo, mantendo ela em cativeiro. Eu já imaginei isso, falei, o tio tá mantendo a sobrinha em cativeiro, essa é a resolução do filme. E aí, ele, tipo, é interessante assim, é um uso narrativo pra ter um ponto de virada pra você descobrir que não, pra ter depois um outro ponto de virada, inclusive, mas enfim, mas também uma coisa que representa na sociedade isso, tipo, você mal viu tudo, você já tem certeza absoluta que é aquilo, e você vai lá e você vai, sabe, dar um jeito de agir sobre aquilo, entendeu? Então, isso que mesmo que até o Rafa comentou, justamente voltando sobre esse terceiro ponto de virada da detetive, como o roteiro já dá traços, mesmo que superficiais, da personalidade dela, quando ela comenta lá que, não, eu falei pra ela que realmente eu tinha criado uma instituição de pais e filhos, e tipo, é uma coisa muito, aparentemente supérflua, assim, mas já dá indícios sabe, isso é interessante, isso é bem legal isso, eu gostei. When was the last time you saw her? She did not run away. Local team has been missing since last Thursday. She made a transaction of $2,500. I know my daughter. Where were you the night my daughter went missing? I know my daughter. Look into her behavior also. She gets a fake ID. I know my daughter. This is her keychain. She was my best friend. You broke his jaw. I know my daughter. I'm trying to help you find my daughter. I didn't know her.
I didn't know my daughter. Outra coisa que eu ia comentar, que você estava falando de redes sociais, dessa coisa, por exemplo, de você se expõe cada vez mais hoje em dia, mas ao mesmo tempo você internaliza as suas questões mais urgentes, assim. E aí diz muito sobre tudo que o pai não estava vendo, né? E que você estava comentando da cena, ele meio que repetindo, como que eu não enxerguei isso, assim, como que eu não enxerguei. E era curioso na cabine, quando a maioria do pessoal era jovem, mas tinha assim, um ou outro que era pai ou mãe, e aí você via que dava uma aflição assim maior neles, que eu acho que deve ser totalmente angustiante esse filme. Se pra gente a gente fica totalmente tenso, assim, do começo ao fim, né, querendo descobrir tudo mais pelo suspense, por toda essa questão tecnológica, pra eles ainda tem esse elemento a mais, assim, sabe? Sim, sim. Não, sem dúvida, e assim, além disso, a gente vai vendo também esse pai se desmanchar ao longo do filme, né? Porque assim, no começo ele tá ligando pra ela, ele tá tocando o trabalho dela e não sei o quê. Na metade do filme você já vê ele com olheira, ele tá machucado, ele tá desesperado. Você percebe, tipo, toda essa angústia dele. E o interessante é que o filme se passa numa faixa de tempo muito curta, né? Porque, assim, desde quando a menina sumiu até a hora que eles conseguem descobrir realmente onde ela tá e tal, são 5 dias, 6 dias, sei lá. E aí, tipo, é uma coisa tão curta, tão rápida, que você percebe justamente o peso de cada um desses dias, sabe? Como parece que o tempo passa devagar, como parece que a situação não se resolve logo, que você precisa tentar entender logo tudo o que tá acontecendo. Então, assim, você vai percebendo, assim, que até nessa montagem e na faixa de tempo que o filme se passa, ele é muito feliz, sabe? Porque ele traz consigo essa angústia mesmo. São 5 dias que o filme cobre e, assim, o filme tem, sei lá, 1h30, 1h40. Você vai assistindo o filme e parece que já são meses. Faz meses que ele tá procurando, porque ele tá acabado. Mas é justamente isso, que a tecnologia e essas redes sociais e todos esses meios novos de comunicação, o que eles fazem, né, tudo é urgente, tudo, uma conferência de trabalho é feita, você tá em casa, você tá preocupado com o negócio da sua filha, mas você ainda tá resolvendo algo do seu trabalho, porque não é mais um processo, né, as pessoas não querem mais esperar as coisas, então isso eleva mais ainda o nervosismo, porque você sabe que a pessoa pode te responder a qualquer momento e você pode fazer um FaceTime a qualquer momento, e a gente se acostuma com tudo sendo resolvido muito rápido, quando, tipo, nem sempre foi assim. E eu não sei se tem que ser também, né? Exatamente. É interessante pensar isso assim, é o que a internet faz, né? Ela condensa o tempo, né? No sentido de faz muito mais coisas ou acha que faz muito mais coisas. Mas também, e eu fiquei pensando na questão assim, se fosse um filme de investigação, ou se fosse não, né? Os filmes de investigação que a gente tem por aí, todos, sempre se passam num período muito maior. Aquela imagem do detetive, né? Mais clássico do Sherlock Holmes e tal, demora meses, às vezes semanas, para né, você faz outras coisas, mas está lá investigando, essa investigação demora para você descobrir tudo. Então tem essa questão, mas também tem assim, do tipo, não precisa ser rápido, mas se fosse lento, ela morreria. Né, já que a gente tá falando de spoilers, né, tipo, no fim das contas ele chega à conclusão de que ela pode estar viva porque teve uma tempestade e por conta dessa tempestade ela provavelmente conseguiu beber água, então ela não morreu desidratada e tal. Então nesse processo, tipo, você percebe, o final feliz só aconteceu porque teve essa internet, teve tudo isso que permitiu você investigar isso tudo em 5 dias, entendeu? Mas você vê até esse lance da chuva, meu, é tão genial isso, porque a princípio a chuva atrapalha a busca dela na floresta, cara. E no fim, uma coisa que seria uma problemática é, na verdade, um resquício de esperança. Isso é tão genial, cara. É a solucionática, né? A solucionática, exatamente. Eu achei isso, assim, de um brilhantismo. Eu fiquei tão encantado com isso, porque, assim, você vai acompanhando aquele comboio, sabe? Levando a detetive Vi, que vai prender ela, aí, de repente, tipo, com a locução em off ali, o que você falou pra ele e tal? Daí ele falou, não, fazia 5 dias porque choveu. Aí, eles não precisam repetir a cena da chuva, eles não precisam
precisam mastigar isso pra você. E aí, eu até comentei isso com o Dani. A hora que prendem a detetive e ela começa a contar toda a história e tal, chegou a me incomodar um pouco justamente o fato de ser uma coisa assim, mastigada, sabe? Ela tendo que contar pra gente exatamente o que aconteceu. Eu tava esperando uma coisa um pouco mais inteligente no sentido de ser menos mastigada. Só que quando chega nesse ponto em que ele fala da chuva e eles não precisam voltar, não precisa mostrar a chuva, não precisa nada, aquilo me deu um nó na cabeça. Eu falei, cara, que sensacional. Eles mostraram a chuva lá atrás, eles mostraram que era um problema. Então assim, pra mim esse filme ganhou tantos pontos justamente por ele não tratar o espectador como idiota e por ele conseguir trazer toda a linha de pensamento desse pai através do computador, sabe? Teve algum momento da investigação que ele estava fazendo que eu me vi realmente pensando assim, porra, por que ele não busca, sei lá o que, uma outra palavra lá no Google, sabe? Que ele estava procurando. Ah, por que será que ele não vai no programa tal, sabe? Então assim, o filme ele é tão familiar e ele te conecta tanto com o personagem principal, que essas migalhas de pão, como a chuva, como esse, sabe, esse leve sorriso, sabe, toda a parte de investigação ali, é tão bem encaixado que eu acho, assim, que é um filme, é um alento, assim, pra quem gosta de filme de suspense e tal, é incrível. Sim. Eu fiquei na dúvida se eu ia... Eu fiquei na dúvida também um pouco, mas eu gostei muito do final, né? Assim, teve gente falando, seria, tipo, mastigado demais e tudo mais. Aquele final muito amarradinho. Mas primeiro que eu tava... Depois de toda aquela tensão, eu particularmente estava muito querendo um final feliz, primeiro, né? Eu queria um final que me sabe, assim, que não me deixasse tão na bad. E eu acho que... Até uma coisa que aconteceu comigo essa semana, eu ouvi um podcast sobre o livro não, né, o filme mesmo do O Assassinato no Expresso do Oriente da Agatha Christie, estavam falando de Agatha Christie, e aí a questão era essa clichê que foi a Agatha Christie que meio que criou, de certa forma, que é de terminar a história explicando tudo, amarrando todas as pontas, dando todas as coisas, que é o que meio que existe em muitos lugares, né, tipo, o episódio do Scooby-Doo tem isso, né, eles revisam tudo pra dizer, não, aquela vez era um monstro tal, aquela vez era eu fantasiado tal, mas eu acho interessante justamente isso, tipo, ele remete a uma coisa até clássica da investigação, né, aquela, tipo, não precisa deixar tudo subjacente necessariamente o tempo inteiro, já que o filme todo foi com várias camadas subjacentes, com detalhes, com mistérios, pequenos mistérios. No final, pra mim, não custa nada você chegar e falar, gente, tá aqui, aconteceu isso por causa daquilo, o caso foi esse. Tudo explicadinho, entendeu? Eu particularmente achei legal. Pelo menos já evita vídeo do YouTube que de final é explicado, né? Eu acho. Porra, isso. Isso, perfeito. E até mesmo porque se o final fosse triste, fosse uma tragédia, alguma coisa assim, talvez fosse passar uma ideia errada do filme, uma mensagem errada, uma mensagem até mesmo perigosa, né? Sei lá, já que o filme fez tanto sucesso, as pessoas poderiam ter sido influenciadas pela forma negativa com que ele tratava a internet e essas merdas todas, sabe? Não é necessariamente culpa. A gente tá falando muito sobre problemas de privacidade, como as coisas hoje são, mas eu não acho que o filme demoniza, sabe, a tecnologia, mas esse que é o foda, que ele faz a gente pensar sobre muita coisa e chegar no nosso ponto, assim. Eu acho que o final feliz também tira isso do caminho, porque se fosse um final trágico, assim, não sei se teria uma mensagem tão interessante, sei lá. Exatamente. Eu acho que a internet a internet de modo geral, ou redes sociais, só meio que potencializa coisas que já teriam de qualquer modo. Então, por exemplo, esse sensacionalismo um pouco em cima do caso, da mídia, ou a coisa de velório, da transmissão de velório, procurando já a menina amiga que não dá atenção no primeiro momento e depois fala que é super best friend dela, nossa, que tá muito chateada. Sim. Então, ser detalhes, assim, que, digamos que a tecnologia só potencializa, ou faz com que chegue a mais pessoas ou mais rápido, mas já teria, talvez, na TV, de qualquer modo, ou no nosso dia a dia a gente vê essas coisas, assim.
Sabe o que eu lembrei agora? Só pra deixar esse podcast, enfim, mais contemporâneo até, tem tudo a ver com esse debate, né? Quando eu tava ouvindo o podcast do Presidente da Semana, que a gente já indicou aqui, que é super legal, muito bom, inclusive, e o cara falou de uma fake news que surgiu na primeira candidatura da Dilma Rousseff lá, né? Já faz aí quase 10 anos, na primeira candidatura dela, dizendo que ela tinha nascido na Bulgária, que ela não era brasileira e tal. E daí o cara até fala, ele fala assim, na época ainda era tipo e-mail, não tinha WhatsApp, não sei o que, então as coisas fluíram de uma forma um pouco mais lenta e depois se explicou, entendeu? Então hoje a gente tá vivendo um momento de muita fake news, né? E aquelas coisas tipo, que do nada se espalham e você perde totalmente o controle, e é muito isso, né? É tipo, quanto mais rápido, mais intenso, pro bem, pro mal e pra todos os sentidos, né? Sim. E é bem isso mesmo, tipo, ela só extrapola, mas no fim das contas, se for olhar pra 100 anos atrás, também existia, só era de uma maneira um pouco mais lenta e às vezes você conseguia contornar antes, ou não tomavam proporções gigantescas em toda a sociedade, né? E é muito o que acontece nesse filme, né? Tipo, que nem aquela coisa, tem um momento que todo mundo falando que ele que matou a filha dele, né? Ah, foi o pai, não sei o quê. Que é muito isso, tipo, surgem teorias conspiratórias e aí todo mundo tá falando, não, foi fulano que matou não sei quem. Não, porque na verdade, né, tipo, é Pablo Vittar que vai fazer isso com o dinheiro da Lei Rouanet, então, tipo, tá tudo assim, né? Tá foda. Na verdade, assim, é por isso que me encantou muito esse filme, porque tem essas questões humanas envolvidas nele, né? Justamente a nossa relação com a tecnologia, né? Essa cena, por exemplo, da amiga, né, que fala que ela era minha melhor amiga e não sei o quê. Em seguida que ela fala isso, aparece uma outra cena de um contador de views subindo enlouquecidamente e tal. Porque, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem uma ferramenta que nos conecta a outras pessoas do mundo inteiro, que faz a gente voltar a conversar com gente que a gente não via há muitos anos e tal, ao mesmo tempo ela também afasta, porque a gente perde o contato humano em si, né? O poder do diálogo, o poder da gente realmente sentir naquela pessoa se ela tá com uma vibração boa, se ela tá com uma vibração ruim e tal. E eu acho, por exemplo, uma vez eu tava conversando com um amigo meu e ele tava me falando que tinha ficado bravo com alguma pessoa, não sei o quê, porque ele perguntou alguma coisa pra ela e ela só respondeu assim, tudo bem. E ele, como ele tava agitado com a situação, quando ele leu tudo bem, pra ele foi um tudo bem seco, entendeu? A pessoa falou, tá bom, tudo bem. E acabou a conversa. E ele achou a pessoa super grosseira. Só que na real a pessoa tá falando, tudo bem. Tipo, não tem problema. Eu não queria que você tivesse exposto isso aqui no podcast, Rafa. Puta que pariu. Mas você vê, cara, tipo, às vezes é uma coisa, é uma palavra e tal que a gente não sabe mais interpretar, né? E nessa época que a gente tá vivendo agora, de polarização e tal, pra mim a coisa mais triste é constatar que a gente perdeu realmente a capacidade de dialogar com o diferente, sabe? E aí entra também um pouco dessa questão dela mesmo, né? Da questão dela na faculdade, na sala de aula, enfim, porque ela queria passar a imagem pro pai de que ela era popular, que ela tava na casa de uma amiga, que ela tava bem, não sei o que e tal, pro pai não se preocupar. E o pai tinha uma atitude também de quando a mãe pergunta, ela não te falou que ia pras montanhas? Ele, lógico que ela me falou, como não tinha me falado e tal. Então, assim, a gente tem essa coisa política, a gente tem, sabe, eu não posso parecer desinformado, eu não posso parecer que eu tenho... que eu não sei o que tá se passando pela minha filha. Se perguntarem como é que a gente tá, eu vou sempre falar, não, a gente tá ótimo, a gente tá lidando com a morte da minha esposa de uma maneira magnífica, sabe? Então, sim. É sempre uma situação assim de extremos, né? E eu acho que o filme ele consegue explorar muito bem isso, sabe? De uma maneira que a gente sente essa tensão ali. E sabe um negócio que eu acho que o filme faz de uma maneira muito sutil? Tô pensando nisso agora, assim. Ou talvez faça com algumas pessoas e tal, é que a gente tá basicamente na frente da tela de um computador sem poder fazer o que a gente quer, né? E a gente se acostumou a cada um ter o seu computador, cada um faz o que quer. Você não vê outra pessoa no computador.
computador, né? E nisso a gente criou muito forte na gente a ideia do falar, do fazer, né? Do ser sempre ativo, ou seja, eu faço, eu digo, eu opino, eu quero falar. E quando a gente tá na frente da tela e alguém tá mexendo no mouse no seu lugar, ou alguém tá fazendo as coisas, você só tá assistindo, você tem que ouvir, tenta se colocar no lugar dessa pessoa e ouve, né? E ao fazer isso, a gente talvez esteja, acho que é um dos grandes problemas hoje do excesso de informação, é que como a gente pode o tempo inteiro dizer, emitir opinião, falar o que a gente pensa, postar no Facebook, postar no Twitter, postar em tudo quanto é lugar, a gente esquece e perde um pouco a habilidade de ouvir, né? De sentar, respirar e ouvir o que os outros têm a dizer, né? E tem a ver com o ouvir a filha, ouvir a pessoa que disse tudo bem, né? Ouvir de verdade a pessoa que falou, não, tá tudo ótimo, estamos lidando de maneira super madura com a morte de uma pessoa, e se você tiver a capacidade de realmente ouvir essa pessoa, você vai falar, não tá tudo bem, vamos conversar, né? Agora, se você não tem a capacidade de ouvir, você vai ouvir e vai entrar por um ouvido e sair por outro, você não vai falar, não vai parar pra pensar no que essa pessoa tá realmente passando de verdade, né? Não, E aí entra a questão da polarização de debates políticos e tal, né? Você ouve alguém falando uma coisa que você discorda totalmente e você não consegue respirar e ouvir. Às vezes é realmente muito difícil mesmo, porque às vezes as opiniões são realmente muito complicadas. É um exercício que a gente precisa fazer, né? Tipo assim, esquece que você tem que escrever tudo, postar tudo, dar opinião sobre tudo. Reflete antes de tudo que você tá pensando, compartilhando. Eu mesmo ouvi umas coisas recentemente que eu fiquei pensando, nossa, eu vou colocar no Facebook. Daí eu falei, pera, deixa pra amanhã. Já tava tarde mesmo, falei, amanhã eu ponho. Aí no dia seguinte eu fui lá, respirei, pus de uma forma um pouco mais comedida e ao mesmo tempo com mais reflexão. Eu acredito que tenha sido uma atitude legal que eu fiz, que talvez as pessoas devam fazer isso mais vezes, tipo assim, antes de repassar isso, de dar opinião sobre aquilo, vamos parar, vamos refletir. E enfim, pra tudo, né? Eu tô tentando falar tanto da parte política quanto da parte das pessoas mesmo. Às vezes alguém te manda uma mensagem e na hora você já quer... Às vezes você fala, pera, depois te respondo e dá tempo de você parar, pensar no que você tá falando. I haven't been able to reach Margot. When was the last time you saw her? The study group only went till 9. I think we're gonna go late. No, she definitely left at 9. I'm Margot. Did she mention anything unusual? Was she acting strange? I'm Margot. Where are you? She's been transferring funds for the last 6 months. I'm Margot. We found blood in the vehicle. How did David respond? These problems usually start in the household. A necessidade de ser social, e eu vejo isso muito no Twitter também, onde é uma rede que é muito fácil, você vai lá, coloca lá seus caracteres, e às vezes tem o que tá trending no momento lá, o que tá em alta no momento, você só quer ser incluso naquilo, você só quer fazer parte daquilo e dialogar com aquelas pessoas e colocar sua opinião para receber retweet ou qualquer merda do tipo. Então eu vejo as pessoas só às vezes falando coisas e regurgitando informações para depois até mesmo já vi, tipo, inclusive apagarem e tal, sabe? Logo em seguida, porque... E aí, então, tipo, eu acho que é isso, assim, sabe? Mesmo no filme mostra o pessoal lá fazendo meme com ele no tipo, é pai do ano, aí tá uma cara dele com... Sabe? Mas você sabe que eu acho que aí mora uma outra crítica, que é o seguinte... Aparentemente, o filme ele trabalha bem isso, que é assim... A gente sabe de tudo, né? Tipo assim, acontece qualquer coisa, a qualquer momento, todo mundo já tem uma opinião formada sobre aquilo. Você nem sabe direito os fatos, você nem tá vivendo aquilo, mas você leu uma manchete, você leu o primeiro título, você viu uma primeira foto, você já tem uma opinião. Foi o pai, foi o tio, foi não sei quem. O filme, de uma certa forma, ele brinca um pouco com isso, né? Porque como a gente tá acompanhando toda a linha de raciocínio do pai, ao mesmo tempo em que ele é vítima disso, a gente vê ele também fazendo isso, tipo, com o irmão, por exemplo, né? Ele já tá num estresse, já tá super cansado, não sei o quê, mas a primeira coisa que ele pensou foi que ou o irmão tava tendo algum tipo de relacionamento com a filha, ou, sabe, foi o irmão que fez alguma coisa com a filha. Então, assim, ele já tinha uma conclusão para aquilo, porque não à toa ele comprou a câmera, ele gravou, ele já queria solucionar aquilo ali. E eu acho isso um problema, assim, e isso é uma coisa que eu tenho feito no meu dia a dia, que é falar assim, eu não sei. Você tem opinião sobre isso e tal? Eu não tenho.
eu preciso me informar sobre isso, eu não sei conversar sobre isso, sabe? E eu acho que o filme ele brinca um pouco com isso, e talvez o próprio Anish deve ter visto muito disso no Google também, com Google Trends, com comportamento de usuário e tal, como a gente é reativo, né, a essas informações. É muito o que o Cauê falou, de você precisa estar incluído nesse círculo social, seja o que for. Aí no caso do Twitter, você precisa estar no Trend Topics, tudo que o sua TL está falando, e agora, por exemplo, Facebook, que eu mal entro, mas toda vez que eu entro para colocar alguma coisa na página, eu sei que só estão falando de política, e é assim, todo mundo agora virou analista político. Eu sou uma pessoa que particularmente não gosto de falar, não acho que eu sou analista política para ficar falando que minha opinião vai necessariamente mudar alguma coisa, que vai ser de grande valia. Eu prefiro fazer o trabalho aqui, tipo, de base em casa, qualquer coisa, assim, mudando algumas opiniões. Mas é muito isso, de precisar dar a sua opinião. Esses dias eu vi uma camiseta ótima no ônibus, a menina tava falando, era o símbolo, assim, de procurando, que nem do buscando, digamos assim, e procurando a sua opinião. Porque é muito isso, você não precisa dar a sua opinião para tudo. Você saber que a sua, digamos, que se você tá dando a sua opinião, o outro tem direito a dar a sua opinião. Aí a coisa fica ainda mais difícil. Exato. Ou que você vê uma opinião, por exemplo, ainda mais nessa época de polarização, que uma opinião que você vê de alguém muito ativo politicamente, não necessariamente vai querer dizer que é a opinião de todo o eleitorado de um ou de outro candidato, assim, e que as coisas são muito mais complexas do que parece. E é muita coisa, assim, de realmente dessa necessidade de você dar a sua opinião de qualquer jeito, de estar incluído. O Bauman falava, nosso momento muito filosofia agora, mas o Bauman falava que as redes sociais eram meio que a ágora, que nem da Grécia, que era o lugar onde se discutia todas as questões pertinentes ali daquela sociedade grega, na Grécia Antiga, que as redes sociais eram essa ágora moderna. Agora, a questão é como a gente entra nisso justamente com, digamos, com o dedo apontado na cara sempre. Sempre. E falando sobre pré-julgamentos, a gente não deveria esquecer, e às vezes até jornalistas que estudaram isso esquecem, escola base, acho que é o caso assim, mais emblemático para você entender que nem tudo às vezes é o que parece, que qualquer pessoa precisa primeiro investigar, ver direito o que está acontecendo. Se você é jornalista, você precisa checar 2 vezes mais, sabe? Exato. Não, eu vou dar um exemplo prático disso. Eu trabalhei numa campanha presidencial e eu estava lá nessa campanha quando o nosso querido Bozo levou a facada. E a gente tinha um assessor. Quer dizer, eu estava numa campanha presidencial, tinha um assessor, que não era dele, mas tinha um assessor dentro dessa campanha conversando com o assessor dele diretamente para pegar informação e não sei o que, porque foi um choque para todo mundo. Cara, a notícia tinha acabado de sair, eu tava recebendo via WhatsApp todas as conclusões possíveis. Foi de propósito, ele vai se tornar um mártir, ele vai morrer, a faca era falsa, não sei... Gente, tinha acabado de acontecer. Eu tava na fonte do negócio, conversando, sabe, sabendo a notícia em primeira mão do negócio, mas todo mundo já tinha uma opinião formada. Ninguém teve calma em momento algum para falar, gente, calma, vamos esperar ver o que vai ser noticiado, o que vai aparecer e tal. E foi isso vários e vários dias. Então, assim, eu acho realmente emblemático quando a gente vê um filme desse, e foi por isso que eu falei, né, ele trabalha uma situação limite, porque quando você tem uma situação limite de uma mãe que morreu e a filha sente, o pai sente, eles estão tentando reconstruir a vida e tal, você percebe toda a dor que eles estão passando. Então você tá caminhando junto com essa família, você sabe o que essa família tá passando, você sabe quem que é inocente, quem que não é, o que tá acontecendo e tal. E aí, de repente, você vê lá um cara comentando, parem de encher o saco, ela tá comigo, porque eu vou vender ela pro prostíbulo e sei lá o que. Cara, isso dá ódio, entendeu? Você fala, cara, como que o
cara que tá completamente fora dessa situação se dá o direito de mexer numa coisa assim tão grave, entendeu? Então eu acho o filme muito crítico nisso. Esse momento é tipo a fake news do filme, né? Do tipo, é total, assim, sabe? É tipo, mano, aí o que você pensa na hora? Fala, mano, esse cara sequestrou essa menina. E aí você vai, e ele vê as fotos, é um cara muito louco, que só fuma maconha e tal, né? Você fala, mano, esse cara é tipo, ter com arma e tal, né? Ele é da quebrada, ele é... Justin Bieber. Sabe, o Justin Bieber do mal, mais do mal ainda. E aí, não sei se o Justin Bieber seria do mal, mas enfim. Não, é porque ele vai no show do Justin Bieber, ele não queria contar, lembra? Verdade, não, é tipo, mano, você acha que aquele, enfim, né, nada a ver o cara daquele show do Justin Bieber, né, tipo, também já é outra deve ter sido fake news, mas o fato é isso, tipo, você, na hora, você te leva a acreditar, por isso que o cara vai lá e dá uma porrada nele, né, porque ele jurava que aquele cara tava envolvido no desaparecimento, assim, e é muito isso mesmo, né, tipo, mano, tenho certeza, vamos fazer alguma coisa, e a gente não para pra respirar, não para pra pensar mesmo. Não, eu acho que é realmente isso, assim, eu acho que é um filme que ele, além de ter toda a parte dramática de roteiro, que é muito bom, ele vai cutucar situações hoje sociais e tal, que são muito importantes da gente refletir, né? Então, eu acho que ele aparece num tempo certo. O Dani, né, que é aqui o pai da frase que o filme é filho do seu tempo, eu acho que esse filme, ele é muito filho do tempo dele, sabe? Ele tá cuspido, escarrado na nossa frente quais são essas situações que a gente vive hoje em dia. E eu acho mais interessante assim, a gente está tendo um debate agora que é filho do seu tempo, a gente está indo por uma questão relacionada à política, mas se fosse alguns anos atrás, sei lá, meses, não sei, a gente provavelmente estaria falando sobre a questão da depressão da menina, teve uma época que estava tendo vários casos de, não lembro agora que nome que era, baleia, sei lá do que, Baleia Azul, teve já caso de criança que se matou, às vezes até sem querer, porque tava em desafios, mas também tem caso de gente que faz lives super suicidas, não sei como que, enfim, não sei de detalhes, mas assim, se fosse em outro momento, a gente estaria discutindo essa questão, que também é uma questão importante que tá no filme, né? Então é isso que é legal, o filme é fruto do seu tempo, e os debates que são feitos são frutos do seu tempo também, né? Esse filme me lembrou muito Nerve também, por causa, os diretores do Nerve, eles trabalharam numa série de TV chamada Catfish, acho que vocês já ouviram falar dela também. Sim. Que é justamente sobre isso, são investigações feitas de perfis falsos na internet, de encontros, de amizade, do que for, assim, mas sei lá, só achei isso interessante também, eu gostei desses paralelos com o Nerve, que eu acho mal subestimado também, mas enfim. Não. Só que é um filme... É muito bom. Mas são temas muito bons, são muito relevantes e que bom que... A Sony que comprou esse filme depois que ele ganhou algumas coisas, né? Ele ganhou o Sundance, não é? Sim, que... Ganhou o Sundance justamente o prêmio do uso da tecnologia, né? Sim, eu vi isso. Sloan. Demais. E aí já especulando, né, vocês acham que esse é um filme assim que pode de repente ganhar alguma coisa de edição, porque é um filme muito trabalhado na edição, né, e como ele tá tendo um relativo sucesso, e aí a gente pode até entrar naquela coisa do popular, apesar do Oscar agora ter dado um passo para trás, ter falado que não vai criar essa categoria e tal, mas assim, a gente poderia dizer, que bom, mas a gente até poderia dizer que tipo, esse é um filme que se tornou popular por conta da sua bilheteria, por conta da relação da crítica com ele e tal, mas eu acho que o trabalho dele, tanto de roteiro, assim, roteiro original, quanto edição, me chama muito a atenção. Vocês acham que é um filme que, de repente, pela época que ele tá saindo, pela qualidade dele, ele pode vir a figurar em Oscar? Não, eu acho que nem a gente tá falando do filme popular e tudo mais, que, tipo, diminui o valor mais ainda dos filmes, e que bom que não vai ter isso, mas a academia realmente parece estar se abrindo realmente para alguns filmes que normalmente não entrariam na lista nos outros anos. Eu não sei se eu tenho como dizer, eu tenho que ver, eu não sei se eu não sei opinar, é isso aí, vou mandar... Tá ótimo, não tem problema. Glória vou mandar Glória Pires. Eu achei muito boa, realmente eu acho que mereceria ele deveria ser lembrado, sabe? Mas eu não sei se... Eu acho bem difícil isso acontecer, sei lá. O
calendário exatamente. não tá muito bom. Tudo depende se ele vai conseguir, assim, nas primeiras... No início da temporada de premiação, daqui a pouco, se ele pegar, sei lá, um Gotham, né, que é de independente, que é mais independente do que o Spirit. Do que o Spirit, algumas coisas, assim, de críticos e tal, e aí sacramentar com algum prêmio da categoria mesmo. O Ed, é o Ed, que é o de edição. Então, mas isso já é mais pra frente, só que aí já teria que ter um burburinho já no início, né? Já dessas coisas de associações de críticos, Los Angeles, Boston, etc, e algum prêmio independente porque Sundance foi lá no início do ano, né? Então, acaba perdendo força, então precisam, digamos assim, relembrar o filme. Tem esse daqui, é mesmo. Sim. Eu acho que assim, se ele fizer isso, ele vai ser o equivalente mais ou menos, mesmo que ele tenha só uma ou duas indicações, acho difícil que ele tenha mais do que isso, se é que ele vai ter alguma, ele seria algo semelhante ao que foi o Corra, né? Foi isso que eu pensei. Mas eu particularmente não acho que ele é um Corra, entendeu? Não. Ele não tem, ele é muito bom, né? Mas ele não chega a ser o que o Corra foi. Sim, mas a gente tá falando das datas também, né? De lançamento, né? Que ele pegou mas bastante. É que essa data aqui. O Corra é bem no começo. Cedo também. O Corra saiu bem antes, até antes desse, em relação ao Oscar. Mas né? tinha toda uma narrativa que vinha junto da questão racial que acabava, digamos assim, a gente não pode esquecer do Corra, a gente não pode esquecer do Corra. Meio que foi mantendo ele na mente, assim, direto. Eu não sei se o Buscando tem algum elemento, assim, que faça ele continuar na mente dos votantes, etc. Até lá, se alguém não pensar e lembrar, vamos destacar aqui ele mesmo? Vamos ver. Eu acho bem difícil, não. Mr. Kim, is everything okay? Everything is great. Margot and I are great. She had cash in her car. He felt bad about everything. She was my best friend. Oh my God. Told me she ran away! I didn't know her. I didn't know my daughter. Eu acho que o grande diferencial dele, apesar de eu ter gostado muito de toda a estrutura narrativa que o filme traz com ele, eu acho que o grande diferencial dele está justamente na parte de edição, porque apesar de você ter todas essas características que a gente falou aqui no roteiro, eu acho que a edição ela foi primorosa em saber navegar por uma tela só o espectador, e eu acho isso até inovador em algum sentido, sabe? Porque ele trabalha com telas atuais, ele vai trazer algumas coisas que a gente usa hoje em dia, tem essa conexão com o espectador e tal. Então, assim, pra mim me chamaria a atenção se, assim, pelo menos ele está entre os indicados de edição, por exemplo. Mais montagem, né? Mas também não ficaria chateado nem nada se ele não estivesse, porque eu acho que a gente ainda vai ver com candidatos aí muito mais fortes. Mas, enfim, pra gente encerrar esse papo aqui sobre Buscando, vamos dar as nossas notas aqui, né, pro filme de 0 a 5, podendo ser nota quebrada e tal, mas vamos tirar aqui uma média para esse filme e saber quanto que o Cinemação vai dar, baseado aí nas opiniões aqui da nossa bancada, quanto que esse filme merece. Então, Dan, dessa vez eu vou começar com você. Quanto que você vai dar para Buscando? Cara, pra mim ele é um filme nota 4,5. Eu ia dar 4, mas pra mim é 4,5. Eu vou dar 4,5. Acho que é um filme muito, muito bom, né? Não é, enfim, fenomenal, não acho que tem defeito necessariamente, mas enfim, tem algumas coisas que fazem com que ele não precise ter uma nota 5, mas acho que é um filme muito, muito bom, com muita coisa atual, que faz o que se propõe a fazer, que deixa você tenso o tempo inteiro, pelo menos eu fiquei bastante, e é isso, pra mim é 4,5. Então, eu queria saber quais são essas coisas que não deixam ele virar um 5. O que te incomodou? O que foi ali que te falou, putz, isso daqui não podia ser melhor? Cara, não é uma coisa que poderia ser melhor. Ele simplesmente não é um filme. O nível do quão especial ele não chega a um nível 5, entendeu?
É mais isso, assim. É mais essa questão e a trama em si, por mais que ela seja muito bacana, assim, se ele fosse um filme sem essa estratégia do tipo de narrativa, seria assim, é um pai buscando a filha e tem uma hora que ele acha uma coisa e não é. Então, ela não é uma coisa assim, se parar pra pensar mesmo, a trama em si, ela só é muito boa porque ela tá nesse formato. Fora desse formato, é só uma trama de um pai tentando buscar a filha dele. Não que isso seja ruim, mas também acho que não, sabe assim, não leva ao número 5, mas é só isso. Entendi. Beleza. E você, 0 a 5, quanto que você vai dar pra Buscando? Olha, difícil, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de dar nota, sou tão indecisa quanto o David tentando digitar pra filha, né? Fica ali tentando dar bronca, não, apaga e tal. Eu fico também nessa dúvida do 4,5, mas eu acho que eu vou dar 4, você com medida e dar 4. Tem 4,25 também, se quiser. Que chique, não sabia que agora vocês têm tão impressionados assim. Então 4,25 tá bonito. Porque eu acho que é isso, assim, ele seria um thriller sem, como eu falei no início, um thriller se não tivesse toda essa questão tecnológica, assim, digamos, do suporte, ele seria um thriller bom, que as viradas, assim, são interessantes, a gente vê o plot twist, mas algumas coisas, assim, são meio que umas concessões, assim, do roteiro que eu não sei se tipo, é 100%, mas a maneira como ele conduz a narrativa, assim, conseguindo manter tenso do início ao final, justamente esse uso do suporte, não só meramente que eu tô colocando aqui o meu filme na tela de um computador, mas usando toda essa linguagem, tudo que quer dizer a mídia, e falar dessa questão da incomunicabilidade, justamente utilizando o que a gente tem de mais tecnológico em termos de comunicação, é o plus dele, e que ele consegue trabalhar isso muito bem. Eu acho que 4,25 tá bom, né? Eu acho. Tá ótimo, tá aí, 4,25. Aqui a gente tem uma calculadora ótima, que a gente coloca os números e não importa quais sejam, daí ele já dá a média. Maravilha. 4,25. Gente, só pra você falando do 4,25, lembrei de um detalhe que eu esqueci até de comentar, vamos deixar registrado aqui. Nayara deu nota 4 para Benzinho na crítica na revista Preview. Eu achei demais quando eu tava lendo, assim, Nayara Renault, falei, nossa, que legal. Aí eu não tive a oportunidade de falar pra você pessoalmente, falando, nossa, fiquei mó feliz quando eu vi a crítica da Nay na Preview. Mas não foi do filme, foi que bom. Do Benzinho. Ai, que ótimo. Aliás, Benzinho, um ótimo filme, recomendo. É um ótimo filme brasileiro. Ótimos filmes brasileiros aí, mas enfim. Ali ele conseguiu o feito de cair uma lágrima numa cabine. Eu choro muito, muito raramente filme. E essa foi a única vez que eu assistindo pela segunda vez, que eu já tinha assistido pra escrever pra Preview. E aí depois eu fui rever na cabine. Aí, tipo, a cena final, enfim, é sem palavras, e Karine Telles me fez cair uma lágrima, assim, do meu olho esquerdo, e sem culpa nenhuma, porque é muito bom o filme. Muito bem, olha aí. Já fica um plano detalhe adiantado aqui, então, para as pessoas assistirem benzinho e depois ler a crítica da Nay na Premiere. Preview, Cauê, e você? O que você traz aí pra gente de nota 0 a 5? Qual vai ser essa nota sua pra buscar? Cara, eu vou trazer só a nota mesmo, porque eu acho que o Dani e a Nayara foram bem cirúrgicos, assim, nas coisas que me incomodaram um tequinho, mas é justamente isso que o Dani falou, de o filme não tem problemas tão evidentes assim, seria mais em nível quase que do quão especial, relevante e que na maior parte é justamente por causa da linguagem, como a Nay também tinha falado. Então eu não vou ficar só prolongando mais as coisas aqui, achando palavras e formas diferentes de falar o que já foi dito. 4 plaquetes aqui, eu gostei muito, e é isso. Bom, eu vou fechar aqui as notas então pra gente dar a média, né, do Cinemação. Vou concordar com o Dani, vou dar 4,5 pra esse filme, e vou dizer por que eu não vou dar 5. Eu acho que é um filme muito bom, um filme muito redondinho e tal. Tem uma coisa na narrativa que me incomodou um pouco, que é a seguinte: na parte final, quando eu falei, né, que começou a me incomodar um pouco essa coisa de ser muito mastigado, final e tal, o fato de eles terem colocado como estímulo pra detetive ter feito o que ela fez e
tal, porque foi o filho quem tomou a atitude e tal, me incomodou um pouco. Eu achei que foi assim uma parte um pouco preguiçosa do roteiro. Podia ter dado um pouco mais de background desse filho dela, sabe? Ele aparece rapidamente em algum momento atrás, ela conta a história dele e tal, mas assim, eu senti um pouco falta assim de tipo, tá, eu queria saber, sabe, quem que é esse moleque, o que esse moleque fez, esse moleque estudava com ela, sabe? Podia ter sido outras migalhas de pão ali que, sabe, que podia fazer mais sentido, entendeu? Eles tentam incluir ele, falar um pouco dele justamente na parte onde ela tá contando, mas eu senti falta, assim, de ter alguma coisa que a gente encontrasse também, entendeu? Porque tudo dá a entender que foi ela que assassinou a filha dele, junto com aquele cara que teoricamente se matou. Só que daí quando ela fala que não, foi o filho que foi atrás, que o filho tem alguns problemas e blá 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 blá, eu falei, tá, já não, sabe, tá bom, beleza, compro, entendi, ela fez porque ela é uma mãe, ela já tinha contado aquela historinha de que ele tinha pegado o dinheiro lá da vizinha e tal, entendi, comprei. Só que eu queria saber mais desse moleque, entendeu? Ele me pareceu um pouco solto, assim, na história. Então, 0,5, não acho que é um problema, não acho que é um defeito do filme e tal, mas eu acho que pra ele fechar em 5, a gente tinha que ter entendido um pouquinho mais desse menino. E aí eu vou até abusar da minha nota, porque daí eu vou lembrar aqui do podcast que a gente gravou sobre Psicose, porque Psicose é basicamente 50% do filme sobre a vítima, 50% do filme sobre o vilão. E não necessariamente os filmes precisam ter essa divisão, mas só para exemplificar como é importante a gente dar espaço também pro vilão, para que a gente entenda um pouco mais dessas motivações, para que a gente entenda um pouco mais da situação como um todo. Então eu senti um pouco de falta disso, desse garoto, e por isso minha nota é 4,5. Então fica aqui, ó, os 4,5 do Dani, os 4,25 da Anai, os 4 do Cauê, meus 4,5, e o Cinemação está carimbando para buscando a nota de 4,31. Olha aí, é uma nota boa, uma nota acima da média, um filme ótimo para você poder assistir. Um thriller, um suspense, com atores asiáticos, com tema atual, com discussão sobre rede social, sobre conexão humana. Cara, esse filme tem vários temperos e com certeza vai aguçar o seu paladar cinematográfico. Gostou aí, Dani, dessas analogias? Ó, ficou uma bacana. Boa. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. No detalhe da semana, aquele momento aqui pra gente dar as nossas dicas para os nossos ouvintes curtirem mais a sua semana. Semana aí cheia de discussão política, cheia de coisa falando, mas às vezes é legal você dar um pause nisso tudo e curtir alguma coisa diferente. Dani, o que você trouxe pra gente de plano detalhe, aquele zoom, aquele encaixe na tela assim que vai dizer muito pra pessoa? Hein? Cara, eu vou indicar uma coisa que eu já indiquei e vou indicar de novo, e uma nova. A que eu já indiquei, mas eu acho que vale muito a pena, é o podcast Presidente da Semana. Na verdade, eu citei antes. O Fernando indicou, eu citei depois, sei lá, foi uma salada, a gente tudo gostou dele. E é um podcast muito legal, porque ele dá um negócio que eu chamo de visibilidade histórica, sabe? Assim, não é nem visibilidade, é perspectiva histórica, sabe? Que eu acho que é muito importante isso, assim. Às vezes a gente fica tão focado no presente, esquece de olhar para o passado e ter perspectivas históricas de coisas que já aconteceram. O podcast está mudando muito a minha forma de visualizar
a política, né, macro do país, e tá dando um panorama bem legal, assim. Então eu acho que pra quem quiser ouvir, dá tempo de maratonar, porque basicamente o que ele tá no penúltimo, ele fez o antepenúltimo episódio, né, que foi sobre a Dilma. O penúltimo vai ser sobre o Temer e o último vai ser com quem quer que seja eleito no dia 28. Então dá tempo de maratonar, porque ele começa lá com o Marechal Deodoro e fala de todos os presidentes, cada episódio, né, com um presidente diferente e dando esses panoramas históricos. É muito legal, ele dá uma visão mesmo das coisas de uma forma bem legal mesmo, acho que vale muito a pena. E eu vou indicar também um livro, que é o livro Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, que eu li esses dias, tava lendo, até brinquei aqui, falei assim, gente, vou indicar um livro, mas não vou porque eu vou esperar terminar. E realmente é um livro bem legal, tem uma mensagem muito bonita, muito interessante, e, enfim, aventura super divertida, bem Neil Gaiman, tipo, sabe assim, você na pele, o protagonista é uma pessoa comum, num meio totalmente fantasioso, mas cheio de alegorias também, e eu achei que foi bem legal mesmo, assim, sabe? Foi um livro muito bacana de se ler, muito gostoso, com várias coisas interessantes para se analisar, e em breve eu devo trazer novidades a respeito desse livro, talvez vocês me ouçam falar dele de novo, provavelmente, mas de qualquer forma fica a dica aí, se vocês quiserem me ouvir falar de novo sobre ele, já procura ele, lê, e que você, quando me ouvir, você vai falar assim, é o livro que eu li já, então você já leu e você vai poder me ouvir falar sobre ele. Mas se não surgir nada também, você pelo menos lê um livro bom. E é isso. Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Show de bola. Nai, e você? O que você trouxe pra gente? Além de recomendar que as pessoas assistam Benzinho, o que mais você traz pra gente? Mas não foi só eu. Teve a aprovação também do Cauê, a mais, assim. Com certeza. Do Dani também. Eu não aprovo nada, só complementando, assim, só adicionando Neil Gaiman, eu tô esperando até hoje a adaptação que o Joe Wright ia fazer de O Oceano no Fim do Caminho, que, enfim, não sei onde esse projeto foi parar, nem teria até que dar uma olhada no IMDb, mas curiosidade pra ver como tá. Mas indo pro plano detalhe, nesse mês, assim, turbulento, meio pesado não, muito pesado, vou dar 2 planos detalhes, um mais assim pra quem quer só relaxar e outro pra quem também quer refletir. O primeiro caso, que você também vai aprender um pouco de gastronomia, etc. Minha mãe é muito maníaca de GNT, assiste todos os programas que você pode imaginar, e aí eu acabo vendo por tabela. Eu vou indicar o Que Maravilha, o Aula de Cozinha, porque, assim, digamos, o Claude Troagot, ele tem vários anos, esse programa, mas nesse ano ele fez essas temporadas especiais do Aula de Cozinha, que é com famosos. Famosos assim, estilo Escalação, A Fazenda, talvez. Aquele ator que fez a novela em 1900 e bolinha, um influencer aqui, outra coisa ali. Mas é muito engraçado a dinâmica, como vai acontecendo. A Júlia Rabelo também participa. E enfim, umas boas risadas. Cigano assim, Igor! Exatamente. E o Cigano Igor, ele agora ele tá nessa segunda temporada e ele é um estilo mala, ele fala e filosofa assim, e o pessoal fica meio dormindo enquanto ele tá falando. É ótimo, tá muito engraçado. Assim, a primeira temporada já foi bem engraçada, mas essa tá melhor ainda. E a outra coisa assim, mais assim reflexiva, é justamente indicar a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que começou a abertura nessa quarta, a programação em si nessa quinta, e vai até o dia 31 de outubro. Tem muita coisa, vários filmes, centenas de filmes, não dá pra gente ver tudo, mas assim, 2 filmes que eu assim, dá pra indicar já agora, que já deu pra ver, é O Infiltrado da Clã, que é totalmente pertinente. A gente ainda assistiu esse filme logo no dia depois da eleição, então foi aquele soco no estômago, tapa na cara total. Foda. E aí o outro é o Culpa. O Cauê tava também, ele viu, é o custódia dessa mostra de 2018. Filme bom pra caramba, também nessa pegada. Se você gostou do Buscando, de ter essa narrativa que vai te prendendo do início ao final e de um modo que não parece, que não é assim, explosões, nada disso, porque a história se passa totalmente numa central de emergência. E vai ali, só no telefone e tal, e totalmente intrigante, você fica assim,
agoniado e é o indicado da Dinamarca para a corrida do Oscar, né? Não que necessariamente vai ser indicado ao Oscar, é o representante até então para ver se entra ou não. Qual que é esse? Culpa? Não. Culpa. Isso. Cara, incrível, sensacional o seu plano detalhe. Cauê, e você? O que você trouxe pra gente de plano detalhe pra essa semana? Bom, só o adendo primeiro que a Nai falou do Culpa, e aí por algum motivo eu lembrei do Happy End do Haneke. E aí eu me lembrei que ele também tem algumas coisas. Ele tem algo recorrente da filmografia dele, que é você acompanhar telas. Enfim, tem telas replicadas também no Happy End, né? De redes sociais e tal. Achei isso interessante, mas foi só pra comentar aqui. Agora, o que eu ia indicar. Sei que ultimamente só tô indicando filmes e essas coisas, ou não, eu indiquei... Quadrinhos, você indica muito quadrinhos. Mas os filmes que eu indicar, eu meio que já indiquei ao decorrer desse podcast também, mas é só porque eu gosto de fazer essas... Acho que eu até peguei isso um pouco da Nai, das coberturas da mostra e tal, de fazer umas conexões temáticas. E realmente eu acho que 3 filmes interessantes pra você acompanhar junto com o Buscando são justamente Poder Sem Limites, que é interessante pela forma como ele pega o found footage, a linguagem do found footage, e constrói essa narrativa bem interessante, que também é bem parecido com a do Buscando. Nerve, um jogo sem regras, que também toca nos mesmos temas e também é bem parecido. O terceiro filme que eu vou indicar mesmo, então, vai ser, por ser Halloween, não sei se a gente vai gravar outro cast nesse mês, mas por ser o mês do Halloween, eu vou indicar Deu a Louca nos Monstros, que é The Monster Squad, de 1987. Já passou, eu acho que várias vezes na sessão da tarde, provavelmente não passam mais hoje. Tem algumas coisas ainda violentas e tal, e que eles talvez não passariam hoje na sessão da tarde. Mas é tipo um clássico, assim, escrito pelo Shane Black, que faz um monte de coisa aí, recentemente tá com o Predador, que eu não vi, mas falam que é bem ruim. Enfim, é bem divertido, é bem no clima do Halloween, são vários monstros. Os outros filmes são mais pela conexão temática mesmo, da linguagem. Tá. Esse do Monster Squad, que é o Deu a Louca dos Monstros, é só uma reunião de vários personagens, vários monstros, várias figuras de contos de terror do Halloween, associados normalmente com Halloween, lobisomem, Drácula, múmia, todos juntos num filme só. É bem divertido, estilo Goonies, assim, com as crianças enfrentando eles, assim. É bem divertido e é só uma dica aí, por causa que a gente tá no mês do Halloween. Porque a banda do Ryan Gosling, que é o Dead Man's Bones, eu já indiquei há alguns casts atrás, eu não vou fazer isso de novo. Mas é isso. Mas fica uma semi-indicação. Exato. É isso. Cara, sensacional. Mais filmes aí pra galera ver. E eu vou trazer aqui uma série. Afinal de contas, né, já que tem tão pouca coisa para as pessoas verem, de repente uma série pode completar melhor seu dia. Mas na real é uma série antiga que não vai ser muito fácil das pessoas encontrarem, que é a seguinte: eu durante muito tempo assisti e tive como essa série a série da minha vida, que foi Anos Incríveis, The Wonder Years. O Dani deve lembrar que o Dani é velho que nem eu, né, Dan? Claro, eu assistia na Cultura. Cultura, exatamente. Cultura. E depois teve na Band, depois no Multishow. Exatamente, ou, sei lá, cara. Enfim, foi por aí. Bom, a série é uma série americana, né? Ela durou 6 temporadas, foi de 1988 a 1993. Foi exibida aqui no Brasil na TV Cultura, realmente. Ela começou a ser exibida ali em meados da década de 90 mesmo, então, assim, tava bem recente, né, com os personagens e tal. Depois ela também acabou passando na Bandeirantes, no Multishow, passou em vários outros canais. A série em si, ela conta a história de um personagem, um protagonista, que é o Kevin Arnold, e vai contar sobre a vida dele. Ele tem lá uma paixão de infância, que é o Winnie Cooper. Ele tem o melhor amigo dele, que é o Paul. E conta a história da vida desse cara, do cotidiano dele. Então você vê ele indo pra escola, você vê ele tentando se declarar pra Winnie, você vê ele tendo que brigar com o machão da escola e tal. Tudo envolto dessa década aí, né, de 1970 mais ou menos, que foi quando se passa ali o seriado. Então você tem várias coisas interessantes, tem momento lá em que eles passam pela guerra também, e como que fica, e é uma família muito assim, classe média dos Estados Unidos e tal. Pra mim essa série ela foi muito emblemática, porque como eu assisti na minha infância,
Kevin Arnold, ele tinha mais ou menos a minha idade, eu vivia com ele essa coisa do romance, sabe, do primeiro amor, do nervosismo da declaração, de ter um amigo nerd lá que é seu amigo pra tudo, pau pra toda obra e tal. Então, assim, ele tem várias coisas interessantes nesse sentido. Obviamente que é uma série que hoje já não conversa tanto com o público jovem, afinal de contas, a série foi exibida em 1988 a 1993, mas ela se passa no final dos anos 60, começo dos anos 70 ali. Então, tipo, não tem celular, não tem WhatsApp, não tem notebook, não tem nada disso. Então, assim, pra quem quiser ver uma coisa nostálgica, ver um pouco como que era o dia a dia, né? Afinal de contas, tinha que andar de bicicleta na rua, brincar de xadrez, esconde-esconde, ir pra sabe, colônia de férias e tal, essas coisas, né? Então é uma série que ela tem um good vibe, assim, sabe? Ela é bem familiar, eu sou completamente apaixonado por eles. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é assim, a série depois que ela deixou de ser exibida, ela foi reprisada em vários lugares e tal, mas ela não aconteceu como Friends, por exemplo, que saiu um box completo da série e tal. Por quê? Porque essa série usou muitas e muitas músicas de época, principalmente do Joe Cocker, né? O Joe Cocker fez inclusive a música de abertura da série do Joe Cocker. Então, assim, a série ela tinha muito problema com direitos autorais e por conta disso ela não conseguia lançar o box da série. E há alguns anos atrás eles conseguiram resolver isso e finalmente a série hoje tem um box completo de todas as temporadas e, cara, tá incrível. Então já fica aqui também como dica para Natal. Você que tá aí pensando em dar presente de Natal pro seu irmão mais velho, pro seu tio, pro seu amigo, sei lá o que, é um presente incrível que você vai poder comprar, o box do Anos Incríveis. Eu já tô fazendo aqui meu cofrinho, porque em breve eu vou adquirir esse box, porque, cara, é a série, se não for a série da minha vida, é uma das séries da minha vida, porque ela não tem nada assim de genial no sentido narrativo, estrutural, nem nada, mas ela tem no sentido emocional, e isso ninguém tira de você. Então fica a minha dica para você ir assistir Anos Incríveis. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 294, batemos esse papo aqui sobre esse filme Buscando, filme aí que ganhou nossos corações, principalmente com sua narrativa, com sua temática, com sua estrutura, com sua edição. Filme sensacional aí que fica como dica para você assistir o mais rápido possível. E eu queria agradecer aqui a presença da Nayara, que veio aqui com a gente bater de novo um papo aqui sobre um filme. Nay, muito obrigado pelo seu tempo disposto aqui, né, com a gente, para você vir aqui bater esse papo. E queria que você deixasse um convite pra galera ir lá no Nervos, acompanhar seus textos, ver você lá nas revistas, nos jornais, no mundo. Nossa, que chique. Não, às vezes eu tô lá batendo, nos últimos meses, batendo ponto em um texto ou outro da preview. Eu tô lá, pode conferir. Mas se quiser ajudar mais, assim, esta pessoa que vos fala, é entrar lá no site nervos.com.br e conferir, ver o que lhe agrada ali entre os textos variados sobre vários filmes. Então tem de blockbuster a filmes de várias nacionalidades, uma coisinha ou outra quando dá para escrever de indicação, de coisa musical, etc. E tem também um quase podcast muito menor, muito menor do que o Cinemação, que eu coloco as entrevistas que dá pra fazer, inclusive do Benzinho tem lá, entrevista com o diretor e com a Karine Tedesco. Então tem aquela coisa que eu faço amadoramente, assim, com o que eu aprendi, assim, muito basicamente pra mexer no Audition durante a ETEC. Então não é lá grandes coisas. Um feijão com arroz só pra colocar lá a entrevista em áudio
com uma equipe de alguns filmes nacionais. Já tem 7 edições, são 7 filmes que você pode conferir, saber um pouco mais como foi fazer os processos, dar uma olhada lá, tá no SoundCloud, também tá no Google Podcasts. Ainda tá muito pequeno e eu preciso ainda saber melhor esse mundo de podcasts para conseguir ampliar um pouco mais ele. Sensacional. Do que você precisar da gente, chame, que a gente tá aqui para te ajudar. E eu que agradeço, assim, mais um convite de vocês, tá batendo ponto aqui, vez ou outra, legal. E é muito legal conversar com vocês e o espaço que vocês dão. Inclusive, só para deixar aqui registrado, a Nay estreou aqui com a gente falando sobre Ben-Hur, podcast 194, a exatos 100 podcasts atrás. Olha aí. Caramba. Foi incrível, né? Você estreou com a gente no 194. Depois você falou sobre o que esperava em 2017. Depois falou sobre grandes canções no cinema. Falamos sobre bingo. Falamos sobre previsões de filmes para 2018 e 3 anúncios para um crime, Trama Fantasma e A Forma da Água também foi o último podcast que a Nay participou, e agora esse sobre Buscando. Então eu só tenho que agradecer sua presença aqui com a gente sempre chama você porque a gente admira muito seu trabalho. Muito obrigado novamente por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Cauezão, muito obrigado também por você estar aqui com a gente, e deixe suas redes sociais, afinal de contas é lá que você mostra que você é dono da verdade. Caralho. Bom, vamos lá. Só a rede do Twitter é Cauê_Petito, onde você não vai me ver postando coisas sem pensar, mas, tipo, às vezes sim, mas tudo bem. Às vezes eu coloco umas coisas legais, eu acho, não sei, compartilho na maioria das vezes GIFs e só isso mesmo. Porque eu tô rindo aqui. No Instagram também, Cauê_Petito, Facebook Cauê Petito, você consegue me achar. Novamente, só agradecer, gravar com vocês e ainda com a Nay, que é, tipo, minha amiga, eu gosto muito. É isso, valeu, gente. Show de bola, show de bola. Dan, mais um podcast pra lista, estamos chegando no 300, Dan. 300, cara. Estamos chegando no 300, mas antes ainda tem outros, e é isso, vamos lá, vamos gravar, vamos fazer muita coisa. Brigadão Cauê, brigadão Nay, brigadão Rafa, brigadão todo mundo. Com licença que agora eu vou gravar uns vídeos e deixar uns rastros nas redes sociais, porque se eu desaparecer vai ficar fácil de vocês me acharem. Imagina a gente montando quebra-cabeça assim. Foda. Não, pior, baseando com as coisas que eu estou publicando ultimamente, que se eu desaparecer eu fui pro DOPS do século XXI, né? Caralho. O podcast Cinemação 294 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.